Um, Estamos agora a começar o nosso webinar. Bem-vindos ao primeiro webinar sobre Pardo da Stellaxius. Vou só dar mais algum tempo para ver se temos mais pessoas a juntarem-se. E, entretanto, gostava que, se alguém não me conseguisse ouvir, que me dissessem nas questões, ou se estiverem todos a ouvir, digam, para ter a certeza que está tudo a funcionar bem. Vocês têm um painel que o GoToWebinar vos abriu aí de lado, e se expandirem nessa setinha laranja tem uma secção de questões onde ao longo da sessão também vão poder ir partilhando questões. Ok, já temos quase toda a gente, espero que todos me estejam a conseguir ouvir. E portanto acho que podemos começar. Espero que estejam todos bem nesta altura complicada que estamos todos a passar e agradeço a vossa presença aqui. Sejam muito bem-vindos e espero que a sessão seja aquilo que estão à espera e que vos consiga ajudar a perceber um bocadinho melhor o Pardo. Portanto, em termos de agenda, nesta sessão vou falar um bocadinho sobre o consumidor atual, mas sem me alongar muito. Vou dar-vos uma overview das funcionalidades principais do Pardo, porque existem muitas outras. Vou mostrar-vos como é que conseguimos gerir leads, qualificar leads, ter um engagement personalizado com as nossas leads, gerir as nossas campanhas e também fazer um report do nosso ROI. Breve apresentação minha. O meu nome é Catarina, sou consultora de Pardo certificada na Stellaxius e também sou líder do Pardo User Group de Lisboa, ao qual se podem juntar no final da sessão se tiverem interesse em saber mais sobre Pardo e continuar a partilhar experiências. E como vos vou mandar os slides no final da sessão, deixo-vos aqui também alguns recursos, o meu contacto, podem falar comigo para qualquer dúvida que tenham, e também um trail mix que fiz no Trailhead, que é a plataforma de aprendizagem da Salesforce, sobre introdução ao Pardo para quem está agora a começar a jornada com o Pardo ou Marketing Automation. No final desta sessão vou-vos enviar todos os slides e também vou enviar-vos um questionário para obter feedback sobre este webinar para podermos melhorar nos próximos, e ao longo da sessão irei fazer algumas polls para conseguir perceber melhor com quem é que estou a falar e ajustar da melhor forma o meu discurso. Qualquer questão que tenham, podem sempre colocar aí no painel, eu vou tentar responder assim que possível. Se não conseguir durante a apresentação, respondo no final. Não sei se alguns de vocês já devem ter ouvido falar da Stellaxius, uns se calhar mais e outros menos, portanto, só para vos dar a conhecer quem é a Stellaxius, somos parceiros oficiais da Salesforce. Neste momento somos Silver Partners e o nosso objetivo é chegar a Gold Partner brevemente. E somos uma empresa que valoriza muito a certificação dos nossos colaboradores e por isso, como podem ver, investimos muito em certificações de Salesforce, Project Management e Business Analysis, que é basicamente o nosso core, visto que implementamos projetos baseados na tecnologia Salesforce. Agora, passando esta breve introdução, gostava de vos falar um bocadinho sobre o consumidor atual. Para vos dar algum contexto,
conseguimos perceber neste slide, e acho que todos nós, enquanto marketeers, já percebemos isso ao longo destes últimos anos, que os nossos consumidores estão cada vez mais exigentes em relação à experiência que esperam que as marcas lhes proporcionem. Na verdade, como podem ver aqui, isto é de um estudo feito pela Salesforce, 67% dos consumidores afirmam que as suas expectativas em relação à experiência que as empresas lhes proporcionam nunca estiveram tão elevadas como estão agora, e esta realidade é tanto válida para empresas e consumidores B2B como B2C, porque muitas vezes não nos apercebemos, mas os consumidores B2B são também humanos e, portanto, esperam ter relações de compra com as marcas e experiências de compra quando estão a comprar para a sua empresa, exatamente iguais às que teriam quando estão a comprar enquanto consumidores individuais. E, portanto, conseguimos perceber que a personalização das nossas interações com os nossos clientes ao longo da jornada de compra é cada vez mais importante, porque todos nós esperamos ter uma experiência personalizada e esperamos ser tratados como pessoas individuais com necessidades individuais. Neste sentido, vou-vos apresentar ao longo desta hora que temos juntos como é que o Pardo vos pode ajudar e às vossas empresas a garantir que esta personalização acontece e que o vosso marketing é mais eficiente. Para quem não conhece ainda o Pardo é a ferramenta de automação de marketing da Salesforce, mais focada para empresas B2B, isto porque o foco do Pardo está muito na geração de leads, na nutrição das leads e contactos existentes ao longo do ciclo de venda e na qualificação destas leads relativamente ao seu potencial de negócio, pelo que é mais facilmente aplicável no negócio que tem um ciclo de venda longo, como o típico negócio B2B. Mas obviamente que isto depende sempre do negócio e, portanto, quando dizemos aqui B2B, não quer dizer que uma empresa B2C com um ciclo de venda longo ou em que o Pardo se aplique, não possa utilizar a ferramenta, pode e até poderá ser bastante útil. Depende sempre das nossas necessidades. Em termos de funcionalidades do Pardo, existem imensas. Eu, nesta sessão, como só tenho uma hora, vou tentar falar-vos um pouquinho das mais importantes e que são algumas das que estão aqui neste slide. O Pardo consegue-vos ajudar bastante na geração e na gestão das vossas leads, porque vos permite capturar leads diretamente para o vosso CRM e monitorizar as interações que as leads têm com o vosso website, as vossas páginas online, as vossas campanhas de marketing, as vossas redes sociais. Portanto, toda essa informação é capturada para o Pardo. Depois, a informação toda que conseguimos capturar permite-nos ter esta parte do engagement personalizado, em que o Pardo nos permite a automatização de ações personalizadas para os nossos clientes, tendo em conta o momento da fase de compra em que eles estão e tendo em conta ações passadas que os clientes fizeram. Depois temos a parte da gestão de campanhas, que eu considero também uma área muito importante para nós enquanto marketeers, porque tendo em conta que usamos diversos canais para propagar a nossa mensagem e a nossa marca, é importante conseguirmos agrupar todas as campanhas e canais que utilizamos e, mais do que isso, conseguirmos perceber, em termos de multi-touch, onde é que as nossas leads andam e com que campanhas é que elas interagiram em que momento da fase de compra, para conseguirmos melhor ajustar os nossos esforços. Uma outra área importante é a qualificação de leads. Como vos disse, o Pardo é muito focado em garantir que conseguimos qualificar as leads para perceber quais é que são as que têm maior potencial e para conseguirmos assignar e passar essas leads à nossa equipa de vendas no momento em que elas estão com maior predisposição para comprar. Portanto, numa perspectiva muito B2B, esta fase é muito importante para garantir o alinhamento entre a equipa de marketing e a equipa de vendas. E depois, finalmente, temos a parte de report, que é sempre importante em qualquer negócio, que nos permite reportar o sucesso das nossas iniciativas de marketing,
e o ROI dos canais que utilizamos e do tipo de campanhas que fazemos. Ao longo desta apresentação, iremos ver em mais detalhe um bocadinho de cada uma destas áreas para vocês também conseguirem ficar a perceber melhor. Agora, gostava só de lançar uma questão para poderem responder, para perceber quem é que aqui já utiliza Pardo ou não, também para conseguir adequar melhor o meu discurso, se tenho de falar um bocadinho mais inicialmente ou se posso dar alguma overview mais detalhada de alguns tópicos. Neste momento devem estar a conseguir ver a poll e responder. Ok. Engraçado. Temos uma audiência muito uniforme, muito bem dividida. Portanto, eu vou falar de algumas coisas mais iniciais e outras coisas, se calhar, um bocadinho mais avançadas, para tentar dar alguma coisa de relevante a toda a gente. Ok, então, para começarmos todo este processo, é importante percebermos como é que vamos conseguir capturar as leads e introduzir as nossas leads no Pardo. Eu aqui gostava de falar da forma de captura de leads do exterior e, portanto, temos os formulários de Pardo, que o Pardo nos permite criar e depois colocar no nosso website ou em páginas exteriores. Temos os form handlers, que basicamente significam que eu não vou criar um formulário no Pardo, mas vou sim utilizar um formulário que eu já tenho numa página externa e colocar um código para a informação toda vir parar ao Pardo na mesma. Tenho as landing pages que posso criar através do Pardo e depois tenho uma série de conectores e de integrações que me permitem também trazer as leads que eu recolho através de outras plataformas para o Pardo. Tenho aqui o exemplo do Google Ads, que é uma integração que eu acho que é bastante importante, que me permite trazer as leads que gero no Google Ads diretamente para o Pardo com informação sobre qual é que foi a campanha que a gerou, para eu conseguir depois também organizar e segmentar melhor as minhas leads. Nos conectores temos também conectores de webinar, como por exemplo o GoToWebinar que estamos a utilizar agora. Temos conectores de chat, de redes sociais, imensas coisas. Podem também depois pesquisar sobre isso e não vou falar muito de conectores durante esta apresentação porque é todo um outro tema. Depois podemos também introduzir leads que já temos noutro CRM ou noutras plataformas no Pardo, através da típica importação de leads em CSV. Se já tivermos Salesforce, podemos sincronizar os nossos contactos que temos lá para o Pardo, ou então podemos criar manualmente as nossas leads. Neste caso, prospects. Aqui gostava de dar só uma nota para quem não conhece o Pardo. Em Pardo, um potencial cliente é chamado prospect e em Salesforce é chamado lead. Mas no geral, no conceito geral, é a mesma coisa e eu vou falar muito de prospects e vou falar muito de leads. Portanto, espero que não se baralhem e percebam que no conceito core isto significa a mesma coisa. Agora, gostava de vos mostrar o look and feel do Pardo e como é que conseguimos ver. Ok, alguém me disse nas questões que só estavam a ver o resultado da poll. Peço desculpa, isto deveria ter desaparecido, portanto ninguém viu este slide.
Pronto, peço desculpa, mas pronto, o slide é bastante explicativo. Acho que conseguiram ouvir o que eu estive a dizer e, portanto, só para recapitular, temos formas de capturar leads diretamente de vários canais para o Pardot, utilizando os Pardot Forms, os Form Handlers, Landing Pages e os nossos conectores. E depois temos a parte de introduzir leads que já temos no Pardot, importando ou sincronizando a partir do Salesforce. Mas agora vou-vos mostrar a parte mais importante, que é como é que isto acontece no Pardot. Portanto, neste momento deverão estar a ver o meu Pardot. Para terem uma noção, quando eu entro no Pardot é isto que eu vejo. Este é o meu dashboard inicial. Tenho um calendário, tenho os meus All Prospects. E neste caso, como vos estava a explicar, se eu quiser, por exemplo, importar novos prospects para aqui, venho aqui à minha tab Prospects e tenho a opção de importar e depois aqui selecionarei o meu fecheiro CSV, ou então tenho a opção de adicionar um novo prospect que será feito manualmente. Em relação às outras opções de conectores e de como é que eles passam para aqui do Salesforce, não vou falar hoje. Se tiverem alguma dúvida ou questão, podem falar comigo sempre noutra altura e talvez possa falar disso noutro webinar, mas hoje não teremos tempo para essa especificidade. Depois, em relação aos formulários e landing pages que eu posso então criar, aqui no Content está agrupado todo o tipo de conteúdo que eu posso eventualmente criar e partilhar no Pardot. Tenho aqui um formulário de exemplo, só para verem como é que consigo criar um formulário, mas é bastante fácil. Se eu quiser criar um formulário, basta dizer qual é que é o nome. Tenho de selecionar uma pasta onde vou pôr este formulário e uma campanha à qual este formulário deve estar agregado. E isto é muito importante e já vão ver porque mais à frente na apresentação. E depois seleciono quais é que são os campos que eu quero ter no meu formulário. Portanto, muito fácil, posso escolher, posso adicionar novos fields de todos os que eu tiver no Pardot. Existem vários tipos de campos, que também não vou falar agora. E depois salvo o meu formulário e assim que tenho o meu formulário criado, venho aqui, vejo qual é que é o HTML, o código do meu formulário e vou colocá-lo no HTML da minha página, de forma a que o meu formulário de Pardot possa depois então aparecer na minha página. Tenho também aqui no meu conteúdo as landing pages, como vos estava a falar, e neste caso, se eu quiser colocar o meu formulário de Pardot numa landing page de Pardot, é muito mais fácil, nem sequer preciso ter um código, basta-me criar a minha landing page e depois aqui, no momento da criação, ok? No momento da criação eu posso escolher um forma existente no meu Pardot ou então posso criar um novo ou até posso escolher não utilizar formulário nenhum e ser apenas uma página, por exemplo, uma thank you page. Ok. Vamos então voltar à nossa apresentação. Espero que já todos estejam a ver a apresentação. Continuando na parte da gestão de leads, já vi como é que os posso trazer para o Pardot e agora vou-vos dar uma pequena ideia de como é que nós podemos segmentar as leads. Em termos de segmentação, temos maioritariamente 3 formas mais diretas de o fazer, criando listas que podem ser dinâmicas ou estáticas, em que as dinâmicas são com base em critérios, os prospects são adicionados ou removidos automaticamente da lista, tendo como base critérios que foram previamente definidos. Temos as listas estáticas, que são listas que eu crio e só eu
ou regras que crio no Pardot é que podem adicionar ou remover prospects das listas. Portanto, basicamente, as listas dinâmicas estão sempre a mudar de acordo com as ações que o prospect faz e as listas estáticas só mudam quando eu dou uma ordem para mudar através de uma automação ou quando o faço manualmente. E depois temos ainda as tags, que não são, muitas pessoas desvalorizam um bocadinho o uso das tags, mas eu acho que se forem bem utilizadas até são bastante valiosas, em que, por exemplo, nós conseguimos adicionar uma tag que tem um nome que nós escolhemos, qualquer nome, manualmente ou através de automações aos prospects. E neste sentido consigo segmentar os meus prospects, por exemplo, por interesses, por interações passadas que eles tiveram, marcá-los como opt-in ou como opt-out, marcá-los como subscribers da minha newsletter. Portanto, é uma alternativa a usar apenas as listas que me permite, quando chego ao prospect, ter se calhar uma visão mais visual de quais é que são as tags que estão adicionadas àquele prospect e perceber rapidamente quais é que são os interesses ou se é um subscriber ou não. Tenho aqui também uma parte neste slide em relação a automações. O Pardot tem imensos tipos de automações diferentes e podíamos fazer um webinar só a falar dos tipos de automações e do que é que as automações vos permitem fazer. Eu aqui vou-me focar apenas naquelas que são mais úteis e tenho aqui 3 exemplos para perceberem como é que podem usar esta segmentação nas automações. Podemos adicionar os prospects de uma lista ou com base nas tags a um engagement program e criar depois um fluxo de interação automática com este prospect. Já vou mostrar o engagement program. Podemos criar automation rules, que são as automações mais poderosas que o Pardot nos dá, para assignarmos prospects a utilizadores, por exemplo, alguém da equipa de vendas, ou alterarmos informação de campos sobre os prospects, implementarmos regras de qualificação, adicionarmos prospects a campanhas, portanto, imensas coisas que conseguimos fazer com os Automation Rules, são mesmo muito poderosas. E depois temos as Segmentation Rules, que são um bocadinho mais fraquinhas no sentido em que permitem fazer menos coisas, mas permitem-nos, por exemplo, adicionar prospects a listas, se eu quiser alimentar uma lista estática, por exemplo, ou adicioná-los a campanhas de marketing que eu tenho no meu CRM. E neste sentido também se torna muito útil. Depois, tendo em conta que já percebemos como é que podemos também segmentar e fazer algumas pequenas automações com as leads, vamos perceber como é que conseguimos ter um engagement mais personalizado com estas leads. O Engagement Studio permite-nos criar flows automáticos de interações com base nas ações das leads. Já vos vou mostrar isto na prática. Depois temos os conteúdos dinâmicos, que basicamente nos permitem personalizar o que é que cada lead vê. As merge tags são aquela típica tag que nós colocamos, por exemplo, olá first name, e depois continuamos o e-mail. E as merge tags podem ser qualquer campo que tenha informação sobre a lead. Temos o Dynamic Content, ou os conteúdos dinâmicos, que permitem personalizar o que é que cada lead vê no meu website ou num e-mail que eu enviei, com base nos campos dessa lead. E eu também já vos vou mostrar um exemplo prático disto. Depois, em termos de automatismos, temos aqui mais 2 automatismos muito interessantes, que são as Completion Actions, que nos permitem fazer ações assim que um prospect termina de submeter um formulário ou clica num link específico de um e-mail, eu posso escolher o que é que quero fazer. Por exemplo, o que tenho aqui é, assim que existe uma submissão de formulário, como por exemplo o registro neste webinar, eu envio automaticamente um e-mail de confirmação do registro. E posso também assignar o prospect a um user, posso também mandá-lo para uma campanha de CRM, posso fazer imensas coisas. Depois temos as Page Actions, que nos permitem escolher páginas do nosso website que nós queremos monitorizar como sendo páginas mais importantes. Por exemplo, se eu tiver uma pricing page em que eu quero saber quem é que visita a minha página de preços,
eu posso pôr uma page action nessa página e sempre que uma das minhas leads visita a página de preços, recebo uma notificação ou envio uma notificação para a pessoa de vendas que está responsável pelaquela lead para contactar a lead, porque a lead teve a ver uma página de preços e, portanto, já está num estágio de compra mais de decisão e finalização da compra. E, finalmente, tem o email marketing, que nos permite enviar newsletters, permite-nos enviar e-mails automatizados, e-mails enviados no momento para listas, e-mails só para uma pessoa, permite-nos fazer testes AB com o subject do e-mail, com botões no e-mail, etc. E, portanto, email marketing também é todo um mundo que poderíamos falar durante horas aqui no webinar. Agora vou-vos mostrar no Pardot como é que conseguimos ver e fazer estas coisas. Já deverão estar a ver o meu Pardot. Por exemplo, quando vos falei em Completion Actions dos formulários, pegando neste formulário que vos mostrei há bocado, eu tenho aqui uma tab, são as Completion Actions. Neste caso, já tenho aqui uma que é, sempre que a pessoa fizer download deste meu Case Study Z, ela será adicionada a uma campanha do Case Study com o status download e mais à frente já vão perceber melhor o que é que isto quer dizer. E posso, como veem, fazer qualquer uma destas ações, criar uma tarefa em Salesforce para algum user, notificar users, mandar e-mails. Portanto, tenho muitas opções de Completion Actions que posso fazer. Em termos de par do e-mail, temos uma tab só para o e-mail. Portanto, conseguem perceber que existe muita coisa aqui, em que posso criar os meus templates, que depois posso aplicar a qualquer tipo de e-mail. Tenho os testes AB, tenho também e-mails que posso enviar só uma vez, em que clico para criar um novo list de e-mails, escolho qual é que é a lista e aplico-lhe um template. É simples. Agora vou-vos mostrar aqui, num e-mail específico, como é que, por exemplo, eu posso customizar adicionando uma merge tag ou adicionando dynamic content, como vos estava a dizer. Não liguem ao que está no e-mail, porque isto é um teste, obviamente. Mas, por exemplo, aqui já tenho first name e se eu quisesse adicionar outra, eu vinha aqui e, como veem, posso adicionar qualquer campo que tenha informação no Pardot e pô-lo no corpo do meu e-mail. Se eu quiser adicionar Dynamic Content, imaginemos que este e-mail é para ser enviado com o Case Study depois da pessoa fazer download do Case Study. E que eu quero, por exemplo, enviar um Case Study diferente de acordo com a indústria da pessoa que fez o download. Por exemplo, se a pessoa for da indústria de educação, eu quero lhe enviar um Case Study sobre como é que o Pardot pode ser aplicado na indústria de educação. E assim sucessivamente. O que eu posso fazer é criar um Dynamic Content que tenha essa especificação, e já vos vou mostrar o Dynamic Content, e quando chega ao meu e-mail, escolho e simplesmente adiciono. E, portanto, vai estar aqui o Dynamic Content, que depois cada pessoa vai ver a sua versão quando abrir o e-mail de acordo com a informação que tem. Como é que vocês criam Dynamic Content? É bastante fácil. A única coisa que eu aconselho é não porem muita informação em cada um dos vossos Dynamic Contents. Por exemplo, não fazerem uma página completamente diferente por cada versão de Dynamic Content. Se quiserem fazer páginas diferentes, utilizem um Dynamic Content para o header, um Dynamic Content para a imagem, Dynamic Content para o texto, porque assim têm menos risco de alguma coisa poder correr mal ou desformatar na página, principalmente se tiverem muito CSS aplicado nas vossas páginas. Neste exemplo, vamos imaginar que isto é o meu botão que tem um link e a única coisa aqui que mudaria era o meu link.
em que no default content eu tinha um case study geral, que era aquele que eu achava que se aplicava melhor a cada indústria, e depois nas outras eu tenho um case study, o link para o case study da indústria específica. Como é que eu faço isto? Simplesmente decido qual é que é o field ou o campo em que eu quero basear as minhas variações, e neste caso escolhi a indústria, mas podia escolher qualquer outro, e depois digo quando é que é suposto aparecer a variação A, B, até 25 variações que posso colocar aqui. E mudo o link. E, portanto, cada pessoa depois vai ver a variação que é mais adequada à sua indústria. Portanto, este é o nosso exemplo de como é que poderíamos usar o Dynamic Content e as merge tags num email. Agora, vamos falar um bocadinho mais sobre o Engagement Studio, que penso que é uma das ferramentas também mais poderosas do Pardot para criarmos engagement com as nossas leads. O Engagement Studio é uma ferramenta que nos permite criar programas que enviam e-mails personalizados com base nas ações e comportamentos das nossas leads e também nas regras e segmentações por nós definidas. Assim conseguimos qualificar, assignar e encaminhar as leads de acordo com o nível de interesse por elas demonstrado. Temos 4 principais componentes que podemos usar no nosso Engagement Studio. Ações, que definem o que é que queremos fazer. Por exemplo, se queremos enviar um e-mail, se queremos mudar informação num campo, se queremos assignar, etc. Temos imensas. Temos os triggers, que podem ser traduzidos em quando é que o queremos fazer, e os triggers vão monitorizar as ações da lead para perceber qual é que é o momento em que algo deve acontecer. Por exemplo, eu posso dizer que quero enviar um e-mail quando a lead clicar num link específico. E isso eu faço criando um trigger para o link e uma ação para enviar um e-mail. Depois, outro componente que temos são as regras, que nos ajudam a segmentar a que leads é que queremos que isso aconteça e também com base em que critérios. Portanto, as regras procuram informação sobre os critérios e valores especificados para uma ação acontecer. E depois temos o end, que marca o final do programa. E aqui, para quem já usa Pardot, aconselho a terem atenção que sempre que um prospect chega ao end, se vocês adicionarem eventualmente mais passos neste programa antes do final, esse prospect não vai receber esses novos e-mails ou não vai executar esses novos passos, a não ser que vocês digam que o prospect deve entrar no Engagement Program outra vez, mas aí ele vai fazer o Engagement Program todo desde o início. Por isso, a minha sugestão e algo que eu faço sempre é colocar um momento de pausa antes do botão End, de, por exemplo, 100 ou 200 dias, que é para me dar tempo, depois de eu avaliar as métricas, de perceber se quer colocar mais algum step e, portanto, todos os prospects que estiverem em pausa vão continuar para os novos steps que eu coloquei no meu Engagement Program. Um exemplo prático que vos vou mostrar no Pardot, só para poderem perceber, podemos utilizar o Engagement Studio para qualquer tipo de campanha ou fluxo, na verdade. Alguns exemplos comuns são, por exemplo, renovações de contrato, onboarding de novos clientes, principalmente em empresas de SaaS, nutrição de leads que ainda não estão prontas para comprar com conteúdos mais educacionais, follow-up de eventos, de feiras, de webinars, etc. É basicamente o que vocês quiserem fazer. O exemplo que vos vou dar agora no Pardot é de uma campanha que é chamada a campanha 321, que simplesmente apenas me ajuda a perceber em que estágio do processo de compra estão as leads. Imaginemos que no final deste webinar eu vou adicionar todas as pessoas que estiveram no webinar a uma campanha 321. O meu objetivo é enviar um primeiro e-mail que é mais focado para o que nós chamamos de hot leads, que são aquelas leads que já estão prontas para converter, e o meu e-mail será uma proposta para poderem falar com o consultor. E depois, consoante se as leads respondem positivamente ou não respondem, eu vou fazer ações como, por exemplo, enviar-lhes o e-mail 2 de case study para download, ou seja, se a minha lead não está pronta para converter, é porque se calhar ela está num estágio anterior
no processo de compra e, portanto, está só à procura de mais informação e, portanto, eu vou-lhe enviar um case study. Se ela nem sequer estiver neste estado em que está de consideração de hipóteses e, portanto, o case study seria útil, é porque se calhar ela está ainda no estágio anterior, que nós chamamos de awareness, em que eu lhe vou enviar um artigo para ler que seja mais educacional. São apenas exemplos para vocês perceberem o que é que eu vou agora mostrar diretamente na plataforma. Portanto, voltando aqui ao Pardot, temos questões. Ok, já respondo às questões. Voltando aqui ao Pardot, em Automations, eu consigo aceder ao Engagement Studio. Já tenho aqui criado esta nossa campanha 321 para vos dar como exemplo. Como vêem, isto é muito drag and drop, fácil de mexer. Temos sempre no momento de start de escolher qual é que é a lista para a qual queremos enviar este Engagement Program. Neste caso, eu criei uma lista de teste, que não tem pessoas associadas, obviamente, e depois podemos também ter Suppression List, e dei-vos aqui o exemplo de colocar como Suppression List os partners e os customers, porque não faz sentido eu enviar-lhes uma campanha de nurturing. Depois posso selecionar quando é que eu quero que os meus e-mails sejam enviados, em termos de business days e de hours, e se quero que os meus prospects entrem ou não mais do que uma vez no meu programa. Como vos estava a dizer, o meu primeiro passo é enviar este e-mail mais para Hot Leads e depois cliquei aqui para dizer que se a pessoa neste e-mail clicar neste link em específico, e portanto vou esperar durante 5 dias após ela ter recebido o e-mail para ver se clica neste link ou não, eu quero fazer ações diferentes. Se sim, eu quero ver qual é que é o status de assignamento desta lead e para isso criei uma regra, ou seja, quero perceber se esta lead já está assignada a uma pessoa de vendas ou não. Nas regras, vocês podem adicionar quantas condições vocês quiserem e vos fizer sentido. E se sim está assignada, a ação que eu quero fazer é de notificar o user, ok? E seleciono que quero notificar o assigned user. Mas poderia selecionar notificar qualquer outro user específico que fizesse sentido. Neste caso, se a lead não está assignada a ninguém, o que eu vou fazer é, primeiro, vou assignar a um user, e escolho o user, e depois vou fazer o mesmo que fiz aqui. Agora, uma coisa interessante do Engagement Studio é que eu posso simplesmente copiar quantos passos eu quiser, em vez de estar a repetir, por exemplo, se tiver 2 branches iguais, colo os passos e pronto, e posso continuar. Isto é muito útil quando temos lados do engagement que têm muitos passos e que só têm uma variável de diferença e que, portanto, se vão repetir dos dois lados e eu posso fazer isso. E ajuda bastante. Aqui, no caso da pessoa não ter clicado no meu link, eu envio-lhe outro e-mail, vou outra vez fazer um trigger para ouvir se a pessoa clicou ou não no meu link e vou tomar a ação de, se clicou, vou adicioná-lo a outro nurturing step, que neste caso seria de 5 steps, porque simplesmente é um nurturing mais de consideration, se não, vou-lhe enviar outro e-mail e assim sucessivamente. É apenas um exemplo para conseguirem perceber o que é que podem fazer. Ok. Depois de interagir com as leads, eu tenho de conseguir qualificar as leads com base nesta interação. E o Pardot permite-me fazer isso com dois principais modelos, o grading e o scoring. O grading permite-me qualificar a lead em termos demográficos e o scoring em termos de pontos. O scoring valoriza as interações que a lead tem com as minhas campanhas de marketing e o grading apenas me diz se ela é um bom fit ou não. E depois temos a parte da Einstein Scoring, que é a parte de inteligência artificial,
que o Einstein consegue, com base em modelos de machine learning, construir o próprio lead scoring com base em ações que leads que já se converteram fizeram. Não vou falar de Einstein neste webinar porque em ambientes de demo não dá para o fazer porque é preciso ter um volume bastante elevado de dados para ver isto a funcionar. Em relação ao grading, como é que vocês constroem um modelo de grading? Tenho aqui um exemplo em que escolhi algumas variáveis. Isto é basicamente vocês pegarem no vosso buyer profile ou buyer persona e traduzirem-no em campos que querem monitorizar e quanto é que querem valorizar cada uma das respostas. O grading do Pardot são letras de A a F e as únicas opções que nós temos é de aumentar em 1/3, 2/3 ou 1 a letra, aumentar ou diminuir, ok? Para criarem, por exemplo, para explicar melhor, no meu job level, se eu tiver uma nova lead que se converte e que me diz que é diretor, eu vou-lhe dar mais uma letra. E, por exemplo, a lead passaria de ser um C para ser um B. Se for um manager, eu só lhe vou dar 2/3. E, portanto, passaria de ser um C para ser um B-. Se lhe desse 1/3, passaria de C para C+. Portanto, é isto que quer dizer. Como é que eu faço o setup de um sistema de grading? Tenho de criar um profile e depois criar regras, automation rules, aquelas que eu disse que eram as mais potentes, para conseguir pôr o grading a funcionar. Neste caso, vou-vos mostrar aqui num prospect, por exemplo, a Carla Santos. Vamos aqui ao insight sobre este prospect e conseguimos ver qual é que é a grade desta pessoa e qual é que é o score desta pessoa. Se eu clicar, desculpem, se eu clicar aqui no profile, eu consigo perceber que esta pessoa tem aquela grade porque no job level foi um match para 2/3, na industry para 2/3 e no department também, no department para aumento de 1. Como é que eu faço isto? Eu crio o meu profile e depois tenho de criar várias automation rules e agora vou-vos mostrar para vocês perceberem o que é uma automation rule, em que eu digo basicamente que quando o prospect field job level tiver a informação C-level ou director, eu quero que o perfil, o critério do meu perfil job level seja um match. Nas automation rules, que eu vos disse que eram as mais potentes, como veem, podem fazer imensas coisas e mudar informação na lead e atribuir a pessoas, a campanhas, etc. Podem fazer quase tudo. Mas é isto, para fazerem um modelo de grading têm de criar basicamente uma automation rule para cada um dos vossos critérios que querem valorizar, ou seja, para cada número que queremos aumentar nos nossos job level, industry e department. Isto pode ser um bocadinho confuso e só quando começamos a pensar mesmo no assunto e a construir um modelo é que é mais fácil de perceber como é que funciona, mas espero que tenham conseguido pelo menos perceber como é que podem fazer o setup e em que é que isto vos pode ajudar. Em termos de scoring, temos scoring rules e temos scoring categories. As scoring rules são regras base que o Pardot já tem pré-definidas, em que nós podemos apenas ajustar quantos pontos é que queremos dar. E as scoring categories ajudam-nos quase a segmentar os pontos que são atribuídos aos nossos prospects em categorias. Por exemplo, se eu vender vários produtos diferentes e tiver a fazer campanhas para todos os meus produtos, interessa muito mais saber quais é que são os produtos para os quais o meu prospect ganhou mais pontos, porque isso demonstra que ele interagiu com mais conteúdos desse produto em específico, do que saber quantos pontos o meu prospect tem no geral. E isso foi também o que nós conseguimos ver aqui na nossa prospect Carla, em que, se formos ver, ela tem um overall score de 90, ou seja,
Em termos de interações, ela conseguiu ganhar 90 pontos, mas 50 desses pontos são para a minha categoria Pardot, o que me indica que ela tem particular interesse no meu produto Pardot. E eu posso depois utilizar esta informação para fazer segmentações e para, mais uma vez, personalizar a minha comunicação. Como é que eu vejo quanto é que estou a valorizar em cada ação? Temos aqui as regras. Estas são as default do Pardot. Nós só podemos valorizar este tipo de ações e podemos customizar quantos pontos queremos dar a cada ação. E depois, através dos automatismos que já falei, das Automation Rules, Completion Actions e etc., podemos atribuir mais pontos do que os que estão aqui ou retirar. Por exemplo, tenho aqui que se houver uma form submission, eu quero dar 50 pontos. Mas se eu tiver uma form submission que é apenas subscrição numa newsletter, se calhar não é tão importante como a pessoa fazer download de um case study. E, portanto, eu posso, no formulário de subscrição da newsletter, criar uma completion action em que digo que quero retirar 30 pontos ao score dessa pessoa e o que vai acontecer é que a subscrição da newsletter vai dar apenas 20 pontos à pessoa e não 50. É um exemplo fácil de perceber como é que se pode depois brincar um bocadinho com estas regras, utilizando as outras automações todas que o Pardot nos dá. Agora, gostava de lançar mais uma poll para perceber quem de vocês é que já consegue fazer um bom report do ROI das vossas iniciativas de marketing e se o fazem utilizando o Pardot e o Salesforce ou se o fazem utilizando outras soluções ou se não o fazem de todo. Já conseguem ver a poll? Ah, ok. Ok. Temos algumas pessoas que conseguem com outras soluções, algumas também com Pardot e temos a maioria que diz que ainda não conseguem totalmente fazer isto. Então, espero que continuem a conseguir ver o meu screen. Exatamente. Vou-vos falar um bocadinho sobre como é que conseguimos fazer isto no Pardot utilizando campanhas. Portanto, o que é que são campanhas? Para quem já usa Pardot e já usa Salesforce, conseguem perceber facilmente de que é que eu estou a falar. No entanto, durante muito tempo, o Pardot não esteve totalmente integrado com o Salesforce em termos de campanhas e nós tínhamos as Pardot Campaigns, que basicamente funcionavam quase como um tracking de qual é que foi a origem daquela lead, e depois tínhamos as Salesforce Campaigns, que nos ajudavam a gerir os membros de uma campanha e nos davam uma visão não apenas de qual é que foi a primeira interação de cada lead, mas também de quais é que foram as várias interações com que campanhas que cada uma das nossas leads teve. Para percebermos melhor isto, eu decidi explicar aqui para quem não está familiarizado com Salesforce o que é que são membros de uma campanha. Basicamente, uma lead ou contacto pode tornar-se membro de uma campanha ao interagir em algum momento com pelo menos um conteúdo que está associado a essa campanha. E os conteúdos que estão associados podem ser formulários, landing pages, links, ficheiros, basicamente tudo o que eu escolher adicionar a essa campanha no momento de criação do meu conteúdo no Pardot. E depois temos algo que é bastante interessante, que são os Campaign Member Status, que são customizáveis ao nível da campanha e me indicam em que fase da jornada que eu desenhei para esta campanha é que cada membro está.
Já vos vou mostrar na plataforma a seguir. Desde há algum tempo para cá, existe a possibilidade de conectarmos as campanhas de Pardot e Salesforce e torná-las numa só, basicamente. Porquê é que devemos fazer isto? Porque temos uma definição comum do termo de campanha que ajuda a que todos estejamos a trabalhar com base nos mesmos termos, quer em Pardot, quer em Salesforce, e temos também a possibilidade de construir modelos de report de atribuição e campanhas multicanal. Isto porque passamos a ter uma perspectiva de todos os pontos de interação da lead e não apenas do primeiro ponto de interação da lead no momento em que a lead se converteu. Depois, para pessoas que já usam Pardot e Salesforce e que ainda não tenham as campanhas conectadas, tenho aqui algumas notas importantes que depois também podem ler quando eu enviar os slides, mas basicamente a mais importante é terem atenção que vocês têm a possibilidade de escolher que tipo de campanhas é que devem sincronizar para o Pardot, porque ele pergunta-vos qual é que é o record type de campanhas que querem sincronizar e aconselha criarem pelo menos um record type diferente que não seja o master, porque o master significa que qualquer campanha que utilizem, que criem em Salesforce será também criada no Pardot. E muitas das vezes isto não é uma boa opção porque as pessoas de vendas também costumam usar campanhas para fazerem telemarketings e direct callings e coisas desse género. E essas não nos dá muito jeito de passarem para o Pardot, tipicamente. Mas isto, claro, avalia-se depois no negócio de cada um. Uma outra coisa boa das campanhas é que nos permite criar hierarquias. E nós, enquanto marketeers, sabemos que temos uma grande diversidade de campanhas, numa grande diversidade de canais, todas com objetivos diferentes e budgets diferentes, e às vezes torna-se difícil gerir isto tudo e agregar isto tudo numa forma que seja perceptível o que é que está a acontecer. A hierarquia e estrutura de campanhas que o Salesforce nos oferece permite agrupar conteúdos e pessoas que interagiram com a nossa campanha. E com isso perceber qual é que foi o sucesso e o ROI de cada uma das campanhas individualmente, mas também num agregado de um conjunto de campanhas. Neste slide o que eu trouxe foi um modelo muito simplificado do que é que pode ser uma hierarquia de campanhas. Por exemplo, imaginemos que a minha campanha mãe é a promoção do produto do Pardot e depois eu quero separar por anos, mas posso não querer separar por anos, posso separar por objetivos, por tipo, aquilo que fizer mais sentido para o vosso negócio. O importante aqui é definirem primeiro o que é que querem conseguir saber em termos de report, para depois podermos construir qual é que é o modelo de hierarquia e de informação que queremos ter nas nossas campanhas. Neste caso, depois, em cada ano, eu tenho uma campanha filha para cada uma das minhas iniciativas, por exemplo, um webinar, um evento, um case study, um e-mail, um banner, e depois dentro de cada uma ainda posso segmentar por tipos de canais que eu utilizei para promover o meu webinar ou para promover o meu evento. Portanto, existem imensas opções que podem explorar aqui. Vou-vos mostrar no Salesforce o que é que nós conseguimos então ver. Ok? Venho então aqui às minhas campanhas. Só confirmar que estou neste screen, certo? Venho às minhas campanhas e vou, por exemplo, aqui à promoção do produto Pardot, que era a primeira que eu tinha ali. E aqui consigo ver, em termos de campanha, de hierarquia de campanhas, que dentro da promoção do produto Pardot 2020 tenho o meu case study, um engagement program, um webinar e, desculpem, dentro do webinar tenho ainda uma separação para a promoção que fiz com o LinkedIn Ads. Ainda a campanha do webinar, conseguem ver os campaign members, aqui estarão todas as leads ou contactos que alguma vez interagiram com a minha campanha e eu posso adicioná-los manualmente, clicando em Add Leads ou Add Contacts, mas posso também adicioná-los através das automatizações do Pardot, que sempre que alguém preenche determinado formulário ou clica num link ou faz uma ação, deve ser adicionado a esta campanha.
e posso, por exemplo, sincronizar estas campanhas com as minhas campanhas de Google Ads, mas aí lá está, é a parte dos conectores que eu não vou falar muito, mas só para saberem que é possível e é uma coisa que se pode explorar. Depois tem aquela questão que vos tinha falado dos status dos campaign members. Neste caso, como estou a falar de um webinar, eu posso customizar para ter se foi convidado, se registou, se compareceu, se não compareceu. Um ponto importante aqui é, eu marco como responded aquele que for o status que para mim tem maior valor. A ação que a pessoa fizer que tem maior valor. Isto porque o Salesforce depois vai atribuir revenue das minhas oportunidades ganhas com base nas campanhas com as quais as pessoas interagiram e foram marcadas como responded, que era a ação mais importante que eu queria que elas fizessem. Um conselho que vos dou aqui é, sempre que tiverem campanhas que são muito iguais e que, portanto, precisem de ter o mesmo tipo de status dos campaign members e os mesmos detalhes da campanha preenchidos, podem criar um template de campanha que depois copiam para campanhas iguais, por exemplo, template de campanha webinar em que já tinham os vossos status definidos e depois, sempre que quisessem criar uma nova, usavam esse template. Isto por uma questão depois de consistência em termos de reporting, eu costumo fazer isso e ajuda bastante. O que é que eu posso mais ver na minha campanha? Posso ver em termos de budget, qual é que era o meu budget na campanha, qual é que foi o meu actual cost na campanha. Posso ver o valor das oportunidades ganhas que tocaram alguma vez nesta campanha e posso ver também em termos de engagement, qual é que foi o engagement das pessoas com os formulários que estavam adicionados a esta campanha, links adicionados a esta campanha, e-mails e landing pages. E se eu quiser, posso incluir a informação das campanhas filhas nesta hierarquia e agregar toda a informação que tenho na hierarquia da campanha. Agora, por exemplo, estamos a falar de budget, só para vos explicar esta questão, eu criei aqui um exemplo em que separei a promoção de LinkedIn Ads do resto da promoção para o meu webinar. Isto porque me dava jeito perceber quanto é que eu gastei especificamente em LinkedIn Ads e depois perceber qual é que foi o valor de oportunidades ganhas que foram geradas, em que a lead foi gerada a partir do LinkedIn Ads, ou em que a lead tocou no meu anúncio de LinkedIn Ads. E, portanto, para isso eu separo aqui e consigo ter esta visão de ROI um bocadinho mais detalhada. Vou-vos dar aqui só um overview de quais é que são como é que conseguem ter a visão do ROI. Para medirem o ROI das vossas campanhas com o Campaign Influence, o Salesforce disponibiliza-vos 3 modelos por default, que é o First Touch, o Last Touch e o Event Touch. O que é que isto significa? No First Touch, ele vai atribuir aquele valor das oportunidades ganhas como revenue para as campanhas em que foram o primeiro touch daquela pessoa, da pessoa que gerou a oportunidade. Se for o last touch, é exatamente igual, mas ele vai considerar qual é que foi a última campanha que influenciou aquela pessoa antes de ser convertido numa oportunidade de negócio e depois então ganho. Se for o event touch, ele vai distribuir o revenue daquela oportunidade por todas as campanhas com as quais a pessoa interagiu até ser criada a oportunidade e a oportunidade ser ganha. Para quem já usa o Pardot, o que é preciso fazer para termos estes reportes que se vêem aqui dos modelos? Têm que ativar a funcionalidade Connected Campaigns, ativar o módulo de Campaign Influence e depois criar um report type que nos permita ter o reporte da influência das campanhas e separá-las por modelos. Muito importante aqui é, no Salesforce nós temos leads,
E quando queremos criar uma oportunidade, nós convertemos essa lead para um contacto e associamos esse contacto a uma oportunidade. Portanto, a forma que o Salesforce tem de perceber como é que as oportunidades foram ou não influenciadas pelas campanhas é através da história de interações que está associada ao contacto daquela oportunidade. E por isso é muito importante garantir que convertemos sempre as leads em contactos para levarem o histórico de interação e associamos os contactos corretos à oportunidade, para o Salesforce poder fazer estes cálculos da influência. O que é que depois vocês vão conseguir ter no final com tudo isto a funcionar? Eu criei aqui um dashboard exemplificativo de Campaign Influence, sendo que existem imensos outros reportes que se podem explorar. No meu, eu tenho, se eu quisesse ver todas as minhas oportunidades com o First Touch Model e consigo perceber que a oportunidade que me gerou mais revenue, sendo a campanha do primeiro touch da lead, ou seja, a campanha que gerou a minha lead, foi esta em que é um Product Webinar. Se eu tiver a ver com distribuição even, em que estou a atribuir revenue numa percentagem igual a todas as campanhas com as quais a minha lead interagiu, consigo ver que isto está muito mais distribuído e que a maioria das minhas leads interagiram com muitas campanhas, na verdade. Se eu quiser ver em termos de last touch, ou seja, quais é que foram as campanhas que tiveram um maior contributo ao ser o passo imediatamente antes da minha lead se tornar uma oportunidade. Isso é o que este reporte me dá. E eu consigo ver que, por exemplo, este webinar teve muita influência, mas o meu par do webinar também, e tenho aqui também um evento. Isto é meramente exemplificativo e é só para perceberem que vocês podem escolher um destes modelos para ser o vosso default de cálculo, mas depois podem, nos reportes, usar estes reportes para tentar perceber qual é que é a influência de cada uma das campanhas no first touch e no last touch, por exemplo. Depois podem também ver, em termos de tipos de campanha, quanta revenue é que foi gerada em termos de oportunidades por tipo de campanha. Podem fazer exatamente igual por lead source. Eu neste caso não fiz porque tenho poucos dados no ambiente demo e portanto não íamos ter um report lá muito interessante. E podem fazer também este report de, por exemplo, perceberem qual é que foi o vosso ROI por cada uma das vossas campanhas para compararem e, por exemplo, percebemos que aqui esta campanha do evento foi a que nos trouxe um ROI mais elevado e, portanto, podemos eventualmente considerar que fazer eventos é bastante importante e traz rendimento. Em termos de reportes, podíamos fazer também um webinar só para falar de reportes e só para falar de campanhas e da influência das campanhas nas oportunidades. E podemos eventualmente fazer, se vocês tiverem interesse, a minha última poll será para isso, para perceber que webinars é que seriam interessantes. Portanto, para terminar, porque já me alonguei um bocadinho, existem muito mais funcionalidades a explorar no Pardo. A parte do Dynamic Content só vos mostrei um pequeno pedacinho, pode-se fazer muito mais. Temos reportes de Engagement History, temos a parte dos testes AB, dos testes de landing pages, temos a parte toda de social, opt-in management, temos uma outra app que é o Marketing B2B Analytics, que utiliza Einstein Analytics, que é a parte mais analítica e inteligência artificial da Salesforce, para conseguir construir muitos outros dashboards e reports, utilizando até informação que vocês trazem de outras data sources, outras plataformas que têm e trazem essa informação para dentro do Pardo para construir reportes mais robustos. Temos os connectors, que são imensos, e depois temos vários add-ons, como o Advertising Studio, que vos permite gerirem as audiências, utilizarem audiências do Pardo nas vossas campanhas pagas, em Facebook, por exemplo.
E temos toda a questão de Einstein e inteligência artificial aplicável ao Pardo, que também é todo um outro tópico que poderíamos estar aqui horas a explorar. Por falar noutros tópicos, gostava só de lançar a minha última poll para perceber se vocês teriam interesse em participar ou em que houvesse algum destes webinars que são sobre outros tópicos que eu infelizmente não tive muito tempo para falar sobre eles só numa hora aqui, mas que posso sempre fazer um webinar mais focado nesses tópicos, caso seja do vosso interesse saber um bocadinho mais. Ok, pelas respostas que estou a receber, estou a perceber que existe interesse em todos, na verdade, o que é bom, porque significa que vamos poder ter mais webinars destes e com outros assuntos. E espero que poder ver-vos cá outra vez, ver-vos ou saber que cá estão, neste caso. Queria, portanto, para finalizar, espero que tenham percebido qual foi a mensagem que vos quis passar com este webinar, principalmente que com as empresas a venderem cada vez mais online e em vários canais, é importante conseguirmos perceber que canais e que campanhas é que contribuem mais para o nosso ROI e tendo em conta que os nossos clientes querem tanta personalização, é importante conseguirmos personalizar a comunicação que temos com eles e as interações para não sermos daquelas empresas que não estão nas expectativas dos clientes em termos da experiência que lhes proporcionam. Espero que tenham percebido como é que o Pardo vos consegue ajudar com estas questões e queria agradecer a todos por terem cá estado e pedir desculpa por ter passado algum tempo da hora marcada, porque era suposto ser só uma hora. Vou enviar-vos os slides e, como disse, qualquer questão que vocês tenham, podem falar comigo diretamente, através do e-mail ou do meu LinkedIn, que também está aqui nos slides. E agora também vou ver as questões que estão aqui e como é que vou tentar responder para as pessoas que ainda estiverem cá. Para toda a gente que não tiver questões, obrigada por terem vindo e espero ver-vos novamente no outro webinar.